Olá pessoal, olá galera estudiosa, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje estamos chegando aqui para continuar o estudo, compartilhar com vocês o conteúdo sobre fração. Você já viu que fração é um conteúdo que está muito presente no nosso dia a dia, tá? Então nós estamos aqui para justamente mostrar mais situações e fazer com que você compreenda mais como a gente faz cálculos envolvendo fração, ok? Mas antes disso, peço a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva e se gostar do vídeo, compartilhe, pode estar dando like, que isso é muito importante para o crescimento e fortalecimento do canal, ok? Eu sou o professor Anderson Diniz, professor de matemática, e estou aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês, ok? Qualquer dúvida, você pode também estar entrando em contato com a gente, que a gente pode estar ajudando, pode estar fazendo seus comentários, que a gente vai estar contribuindo com você nesse conhecimento, ok? Então vamos lá, olha só, eu trouxe aqui para você o seguinte, esse problema aqui que já ilustra, né, e dá continuidade aqui no nosso estudo. Diz assim, Silvio e Lúcio estão participando de uma corrida de bicicleta. Silvio já percorreu 3/4 do trajeto e Lúcio 7/10. Qual deles está na frente? Então observe, dê uma pausa para você. Pode estar relendo, né, o problema para você entender. Observa que o problema ele traz informações numéricas, né, que está em forma de fração. E pergunta qual deles está na frente. Então, olha só. Nós vamos resolver esse problema aqui no nosso vídeo, na nossa aula, ok? Fique até o final que nós vamos estar solucionando esse problema, ok? Então, olha só. Pensando aqui o seguinte, para resolver esse problema, nós vamos ter que pensar em algumas situações. Primeiro, entender sobre classificação de frações, tá? Classificação. Como é que se dá a classificação das frações? Como elas se classificam? Frações aparentes. Primeira situação de classificação de fração. Frações aparentes. O que são frações aparentes? São aquelas que representam um número natural. Como assim representa um número natural? Observe essa fração que está escrita aqui, ó. 6 meios, no caso 6/2. Se você observar essa fração aqui, 6/2, tá? Eu posso muito bem dividir 6 por 2, que eu vou ter como resultado o quê? 3. Ou seja, eu tenho uma escrita em forma de fração, mas que na verdade eu tenho como resultado o quê? Um número natural, um número exato. Então, ela é uma aparente fração, porque na verdade a gente tem um resultado aqui exato. Outra situação aqui, ó, 8/4. No caso, 8/4, né? 8 dividido para 4. Quando eu divido 8 por 4, nós vamos ter quem? Vamos ter 2 como resultado. Então, apesar de eu ter uma escrita de fração, mas observo que eu tenho um valor exato como resultado. 12 dividido para 3, 12 terços. Né? Quando eu divido 12 por 3, nós vamos ter quem? Nós vamos ter 4 como resultado. Então, tenho o número exato. 25 dividido para 5, 25 quintos. Vamos ter o quê? 25 dividido para 5, vamos ter o quê? 5 como resultado. Então, apesar de a gente ter escritas de fração, mas elas estão o quê? Elas representam um número natural, ou seja, um número que é exato. Então, por isso que é fração aparente, tá? Fração aparente. Outro tipo de fração que nós temos são as frações próprias, tá? Frações próprias, que são o quê? São aquelas em que o numerador é diferente de zero e menor do que o denominador. Olha só aqui, ó, 3/5. Tá vendo que o numerador aqui ele é menor que o denominador? Lembrando que o numerador é o número de cima, ele que determina a quantidade que eu estou usando de um total que foi dividido. 3/5. Aqui, ó, 5/6. Então, também eu tenho aqui um numerador menor que o denominador. 7/9. Também um numerador menor que o denominador. Então, essas são as frações próprias, aquelas que a gente mais, na verdade, usa em determinados cálculos. Tá? Outro tipo também de fração são as frações impróprias. Como assim essas frações impróprias? Observa, são aquelas em que o numerador
pode ser zero ou pode ser igual ou maior que o denominador. Ou seja, é o inverso da fração própria, né? Então, olha só, 6 quintos. 6 quintos, você está observando que o numerador ele é maior que o denominador. Ou seja, eu tenho mais parte do que foi dividido. Então, olha só, a gente pode pegar isso aqui, 6 quintos, ele é a mesma coisa que eu pegar 5 sobre 5 mais 1 sobre 5. Quando eu somo isso aqui, ó, vai ficar 6. 6 sobre 5. Esse 5 sobre 5, ele é a mesma coisa, ele vai gerar quem? Ele é igual a 1, isso aqui, ó. Com mais isso aqui que sobrou, 1 quinto, eu vou ter esse número aqui, ó. 1 quinto. Essa escrita aqui. E para esse tipo de escrita, a gente chama isso aqui, ó, de número misto. Número misto. Ou seja, o que é o número misto? É o número que representa a parte inteira, a parte exata, juntamente com o que sobra, que é uma fração. Número misto. Aqui, o 8 sextos. O 8 sextos, ele pode ser transformado em o quê? Em 6 sextos mais 2 sextos. Esse 6 sextos aqui, ó, é o inteiro. Isso aqui vai ser igual a 1. E essa parte que sobra aqui vai ficar o quê? 2 sextos. Então, eu tenho aqui um outro número misto. Ó. Um outro número misto. Tá? Um outro número misto. Outro. 13 nonos. 13 nonos é a mesma coisa que 9 nonos mais 4 nonos. Certo? Esse 9 nonos aqui, ó, completa o inteiro, que vai dar 1. E o que sobra vai ser aqui, ó, 4 nonos. Então, aqui eu tenho o quê? Outro número misto de novo. A mesma coisa nessa outra. Agora, observa aqui a diferença. Ó. Aqui nessa fração, eu coloquei uma fração própria. Você observar a diferença. Aqui eu não consigo ter o inteiro. Eu tenho 11 dozeavos. Ou seja, eu não consegui igualar como eu igualo aqui, ó, 5, 5, 6, 6, 9, 9. Aqui eu não tenho como fazer 12, 12, porque eu só tenho o quê? 11 partes. Tá? Então aqui nós temos as frações impróprias e aqui nós temos uma fração própria. Ok? Outra ideia também que nós temos que compreender, ó, frações equivalentes. Tá? Observa o seguinte, ó, bastante atenção aí. Ó. A senhora Joana comprou 2 queijos iguais para fazer pão de queijo. As netas Emília e Sofia vão ajudá-la. Aí tem o seguinte, Emília cortou um dos queijos em 4 partes, aproximadamente iguais, e separou 2 quartos. Olha só, como tem aqui na imagem. Ó. Ela separou em 4 partes, uma, 2, 3, 4, e separou 2 quartos. Ou seja, se ela dividiu em 4, ela separou 2 partes de 4, ó, que é justamente essa fração bem aqui. Aí é o seguinte, a Sofia cortou o outro queijo em 8 partes, aproximadamente iguais, e separou em 4 oitavos. Então, ela dividiu em 8 partes, observa que tem 8 pedaços aqui, e ela pegou e separou 4 oitavos, ou seja, 4 partes de 8 que foi dividida, que é justamente isso aqui. O que eu quero que você observe aqui, que é justamente isso que é a fração equivalente. Ó, nessa primeira situação aqui de Emília, quando ela pegou 2 partes de 4, ela pegou a metade do queijo. Isso representava na prática a metade do queijo. Aqui nessa outra, quando ela pegou 4 partes de 4, também o que aconteceu? Estava representando a metade do queijo. Ou seja, a fração 2 quartos, ela é o quê? Igual à fração 4 oitavos. Quando eu estou falando igual, eu estou chamando o quê? Elas são o quê? Equivalentes. No final,
elas acabam tendo o quê? Elas representam a mesma quantidade. Elas representam que quantidade é essa? A metade de determinado valor. Ó, aqui é 2 de 4, aqui é 4 de 8. Entendeu? Então essa que é a ideia de fração equivalente. É quando elas representam a mesma quantidade de um determinado valor. Tá? Nesse caso aqui está representando a metade. Mais ideias aqui de equação equivalente, para você ver aqui geometricamente agora. Nós temos essa situação. Eu tenho esse retângulo e ele está dividido em duas partes. Uma parte está pintada. Em fração eu vou representar essa parte pintada. Ficaria assim, ó. Uma parte de duas que foram divididas. Certo? Uma parte de duas que foram divididas. Aqui eu tenho já outro, ó. Eu tenho esse retângulo e ele está dividido em quantas partes? Então, se você observar, está em 8 partes. E foi pintada quantas? Foi pintada 4, né? Então eu tenho 4 partes de 8 que foram divididas. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o retângulo também, e ele foi dividido em quantas partes? Em 4. Quantas partes eu pintei? 2 partes. Então eu tenho 2 partes de 4 que eu pintei. O retângulo aqui continua, só que agora ele está dividido em quantas partes? Se você contar, isso aqui dá 16 partes. E eu estou usando quantas? 2, 4, 6, 8. Ele está usando quanto? Está usando 8 partes de 16 que foram divididas. Então aqui nós temos as frações que representam essa quantidade aí, que representam cada situação dessa, certo? E aí é o seguinte, cada fração dessa, se você observar aqui, e aqui também na parte geométrica, se você observar essa linha aqui, ó, do meio aqui, ela é a mesma. Isso quer dizer o quê? Que essas frações aqui todinha, elas representam o quê? A metade desse retângulo. Né? Independente da quantidade de divisões que estavam tendo, elas vão acabar representando a metade. Aqui representou 1 de 2, aqui 4 de 8, aqui 2 de 4 e aqui 8 de 16. Então a gente chama isso aqui também o quê? Essas aqui, todas essas frações que estão aqui, essa e essa, elas comparando uma com a outra, elas são o quê? Frações equivalentes. Elas têm no final, elas representam a mesma quantidade, que é o que? A metade de determinado valor. Ok? A metade de determinado valor. Outra situação também que nós temos que ver, ó. Simplificação. Como é que ocorre a simplificação de frações e o que são frações irredutíveis? Tá? Simplificar uma fração significa o quê? Eu reduzir essa fração, tá? Reduzir a fração no seu menor valor possível. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui uma manchete aqui do jornal, uma notícia, diz o seguinte: a torcida ocupou 7/8 dos lugares. Olha aqui, ó, 7/8 dos lugares. No jogo do Brasil, a torcida ocupou 63.000 lugares dos 72.000 lugares do estádio. Então preste atenção, eu peguei, né? Fique bem atento, eu estou pegando aqui 63 mil. Ela ocupou 63.000 lugares do que? Do total. O total é quanto? 72.000. Aí eu vou pegar esse número aqui, se você observar, eles são números que são grandes. Eu posso pegar esses números e simplificar, que é o que? Reduzir. Como é que eu faço isso? Eu penso num número que ele possa dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo. Um exemplo, ó, vou pegar esse número aqui, esse número de cima aqui, ó, e dividir ele por 1.000. Vou dividir esse número por 1.000. Ficou bom aqui. Deixa eu apagar aqui essa cor rapidinho. Vou dividir por 1.000.
Então vai ficar 1000 aqui. Aqui também, ó, dividido por 1000. Quando você faz 63.000 dividido por 1000, isso aqui dá quanto? Dá 63. É como se eu simplificasse esses 3 zeros com esses 3 zeros. A mesma coisa aqui, ó. Então vai ficar embaixo quanto? 70 e 72. Então olha só, eu já dei uma diminuída, já simplifiquei, já teve um pulo aqui, ó, de 63.000 só para 63 aqui. De 72.000 só para 72, porque eu dividi por 1000. Mas olhando aqui, eu ainda posso dividir ainda aí essa fração. Já posso diminuir, só que tem que ser pelo mesmo valor. Então, qual é o valor que eu consigo dividir tanto 63 como 72? Posso dividir tudo por 9, digamos. 9. 63 dividido por 9 dá quanto? Dá 7. 72 dividido por 9 vai dar quanto? Vai dar 8. Agora eu já diminuí também bastante. Posso continuar dividindo? Não, por quê? Porque eu já cheguei numa equação que eu não consigo ter mais valores que eu divida o 8 e o 7 ao mesmo tempo. É mesmo que o 7 é um número primo, ele só divide por ele mesmo e por 1. Ou seja, então quer dizer que o 7 sobre 8 ela é uma fração que irredutível. Ela não pode mais ser simplificada, ela não tem como ser simplificada. O que é que nós fizemos aqui? Ó? Simplifiquei a fração de 63.000 para 63, depois de 63 para 7. Né? Os 72.000 foi para 72 e de 72 para 8. Então, esse percurso aqui se chama simplificação. O resultado da simplificação, que é o menor valor possível, ele é a fração irredutível, tá? Em relação à primeira. Então, como é que eu faço a simplificação de fração? Ó, eu tenho um número, digamos aqui, tenho o número 8 e o número 12. Número 12. Do jeito que está aqui, eu ainda consigo diminuir ainda esses números. Por que eu sei que eu consigo? Primeiro, isso aqui são números pares, eu posso dividir por 2, certo? Mas eu posso também ver outros números que sejam maiores. Vamos dividir, digamos aqui, por 4. E aqui também por 4. Observe que na simplificação eu tenho que dividir sempre o número de cima, o numerador, e o denominador pelo mesmo número. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Então aí eu tenho o quê? Uma simplificação de fração. Como eu não tenho como dividir mais essa daqui, tenho como mais, porque ela já está 2 sobre 3. Não tenho um número que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo para dar exato. Então isso quer dizer que essa aqui é a fração simplificada, que se chama também fração irredutível. Irredutível. Você tem 10 sobre 30 avos. Isso aqui, ó, posso simplificar essa fração. Eu posso ir fazendo divisões por 2, por 3, vou vendo. Mas eu posso também pensar no número que logo dê para dividir para que já chegue no resultado direto. Eu posso pensar o quê? Em dividir os dois valores, o numerador e o denominador, pelo próprio numerador quando der. Então eu vou pegar, ó, nesse caso aqui, ó, se eu dividir por 10 e aqui também por 10, dá para fazer, para dar exato. 10 dividido por 10 dá quanto? Dá 1. 30 dividido por 10 dá quanto? Dá 3. Pronto. Isso aqui já está simplificado, não tem como reduzir, porque eu já tenho 1 aqui em cima, então não tem como reduzir mais essa fração. Posso fazer, digamos aqui, ó, 20 sobre 50 avos. Uma fração que pode ser o quê? Simplificada, pode chegar na sua forma mais simples, que é a irredutível. Por quanto eu posso dividir aqui, ó? Posso dividir o 20 por quanto? Posso dividir o 20 por... Posso dividir por 20? Não, porque é o seguinte, o 50 eu não vou poder dividir por 20 para dar certo.
né? Então eu vou dividir por quanto? Vou dividir por, vamos ver, por 10. 10 aqui, 10 aqui. 20 dividido por 10 dá quanto? Dá 2. 50 dividido por 10 dá quanto? Dá 5. Pronto, cheguei na fração que eu chamo de fração irredutível, porque ela não tem como ser reduzida. Detalhe, essas frações aqui que a gente chega no final, que se chama de irredutível, elas são frações equivalentes à primeira. Tá? São equivalentes a essa primeira, ou seja, a inicial aqui. Certo? Quarenta e cinco sobre 60 avos. 45, 60 avos. Então, vou simplificar. Posso simplificar por quanto? Digamos, vamos por 3. Ó. 3 aqui, 3 aqui. Quanto é que vai dar? 45 dividido por 3 dá quanto? Dá 15. 60 dividido por 3 dá quanto? 20. Aí eu observo, ainda dá para simplificar? Sim. Posso simplificar por quanto? Por 5 aqui, por 5 aqui. Aí qual vai ser a resposta? 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Aqui está a fração reduzida. Então, olha só, eu simplifiquei dividindo por 3, que deu 15, e aqui 20. Depois eu simplifiquei de novo, dividindo por 5, que deu quanto? Deu 3 e 4. Então, esse percurso aqui, para poder chegar no resultado menor possível, que a gente chama de simplificação. Eu estou simplificando, reduzindo ela ao menor valor possível, para numerador e denominador. Claro que aí eu faço com o mesmo número. Ok? Mostrando já toda essa situação, agora a gente já pode resolver o problema inicial. Quer ver? Observa, ó. Silvio e Lúcio estão participando de uma corrida de bicicleta. Silvio já percorreu 3/4 do trajeto e Lúcio percorreu 7/10. Qual deles está na frente? Então, observe que eu tenho o quê? Eu tenho 3/4 e tenho o quê? 7/10. Ou seja, são frações com denominadores diferentes. Então, eu não posso comparar elas logo, certo? Eu tenho que fazer o quê? Então, eu tenho algumas formas de resolver esse problema. Eu posso fazer o quê? Usando frações equivalentes, ou eu posso fazer também usando o quê? A reta, uma reta numérica, ou desenhando um retângulo e dividindo em quantidades. Um exemplo, se eu pegar aqui e desenhar aqui uma reta, essa reta aqui, começa aqui, ó. Vou dividir ela em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou pegar aqui a do 7/10 e fazer a mesma coisa. Peguei a do 7/10 e vou dividir agora em quantas? Em 10 partes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. Então vamos lá agora comparando. Aqui é 3/4, ou seja, de um total de 4 partes eu peguei 3. Então é aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, daqui até aqui. 3 partes. Aqui, do total de 10, eu vou pegar quantas partes? Ele já percorreu quantas? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você observar, ó, o 3/4 ele vai estar mais na frente um pouco. Tá? Ele vai estar mais na frente um pouco do que o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ele vai estar mais na frente. Isso quer dizer que quem já percorreu 3/4 já percorreu mais.
Outra forma de fazer, ó, é você pegar e fazer usando o conceito de fração equivalente. Então, eu tenho aqui 3/4 e aqui 7/10. Eu vou verificar as frações equivalentes com a ideia aqui de chegar no mesmo denominador, para eu poder comparar. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Se eu pegar aqui essa fração aqui, 3/4, e multiplicar por 2 aqui em cima, eu vou ter o quê? 6. E aqui eu vou ter quanto? 4. Certo? Aqui eu vou ter 8. Multiplicando por 2 aqui, 6, e por 2 aqui, deu 8. Agora eu vou pegar e multiplicar por 3, aqui em cima. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Agora eu vou pegar e multiplicar por quanto? Já multipliquei por 2, depois por 3. Agora eu vou multiplicar por quanto? Por 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Agora eu vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então, eu já tenho essas frações aqui, que elas são equivalentes à primeira. Isso aqui foi quando eu multipliquei por 2. Eu vou colocar aqui na frente. Por 2 aqui, por 2 aqui. Aqui foi por 3. Aqui foi por 3. Aqui foi por 4. Aqui foi por 4. Aqui foi por 5. E aqui foi por 5. E aí eu tenho esses resultados aqui. Eu vou parar aqui e vou fazer a mesma coisa com 7 para ver se já aparece alguma fração com o mesmo denominador. Então, eu vou pegar agora, ó, vou fazer. Primeiro com 2. 7 vezes 2, 14. 10 vezes 2, 20. Fazendo essa primeira aqui, ó, eu observo se eu tenho alguma fração lá que o denominador é 20. Aqui é 8, aqui é 12, aqui é 16, ó, aqui é 20. Então, já dá para me parar aqui. Tenho essa daqui, ó, que é 15 sobre 20, 15 20avos, e aqui é 14 20avos. Qual das duas frações são maiores? Qual das duas frações é maior? A 15 20avos ou 14 20avos? A 15 20avos é a maior. Né? Porque eu tenho mais partes na mesma quantidade de divisão. Que eu tenho 15 e que eu tenho 14. Isso quer dizer o quê? Que quem percorreu 3/4 do trajeto está na frente. No caso, quem está na frente? Né? Silvio, né? Silvio está na frente. Por quê? Porque ele percorreu 3/4. E 3/4 é uma fração maior que 7/10. Tá? E aqui a gente conclui essa resolução desse problema usando já o conceito de quê? De frações equivalentes. Ok, pessoal? Então, olha só. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha conseguido aí acompanhar o raciocínio aí dessa resolução. Se você gostou, dê um like, pode compartilhar. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, que isso é muito importante aí pra gente. Beleza? Bom estudo, galera!